Eu vou começar pela cor mais clara. Tá? Geralmente eu prefiro começar pela mais clara, porque se eu começar pelo preto aqui, se eu começar pintando a pupila dele de preto, a hora que eu encostar uma cor mais clara aqui, já vai borrar tudo. Então vamos começar pela mais clarinha. Essa parte aqui eu tô usando o azul real puro. Eu ainda não misturei ele com nenhuma outra cor. Agora a gente já pode começar a misturar. Então eu quero um azul real um pouquinho mais escuro, tá? E um pouquinho mais apagado. Então eu vou escurecer ele aqui com azul cerúleo. E como assim mais apagado? Eu não quero ele tão vibrante assim, ó. Ele tá um azul bem bonito, bem chamativo, né? Eu não quero tanto isso, eu quero um mais cinza. Então eu vou pegar aqui, ó, bem pouquinho preto. Tá? O preto tem que ir com calma mesmo, senão a gente acaba estragando a tinta. Então eu vou tirar o excesso aqui e misturo aqui pra ver se tá bom. Tá vendo? Olha, já deu uma escurecidinha. Ali o olho do gato ele é um pouquinho esverdeado também, então eu posso fazer um pouquinho daquele verde com o ocre. Mas percebe que é bem... muda bem pouquinho o tom, né? Viu a diferença desse pra esse? Aqui não parecia tanto. Aqui dá pra perceber bem. Então, ó, primeiro a gente começa preenchendo tudo, né? Das cores certas. Né, cada cor no seu local. Perceba que eu não tô pintando de assim, tá? Não tô passando na horizontal. Eu tô indo, ó, respeitando o redondo do olho dele. Né? Então, aqui, ó, a beiradinha do olho dele é redondo assim. Por enquanto, eu tô seguindo esse formato. Agora, a gente vai fazer uma cor mais esverdeada ainda. E um pouquinho mais escura. Mas eu acho que ela ainda tá muito viva. Vou colocar mais um pouquinho de preto. E um pouquinho de branco. Ó, agora sim, pra fazer a parte sombreada do olho dele. Então, ó, o segredo tá aqui, ó. Na hora que vai pintar um olho, não pegar uma cor só. Tá? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Escolhe um tom de azul. Por exemplo, escolhe o azul cerúleo e vai fazer a variação dele só com preto e com branco. Né? Então daí fica uma pintura mais simples, né? Lógico, com a técnica pode ficar bonito também. Mas assim, usando várias cores, ele vai chamar mais atenção ainda. Essa região aqui, ó, eu tô vendo que ele tem um pouquinho mais de ocre. Só que como é bem pouquinho, eu nem vou misturar aqui, eu vou fazer separado. Então, lembrando que por enquanto a gente tá misturando, preenchendo somente. Agora eu tô com essa cor mais escura no pincel, então eu vou lavar ele, tá? Pra terminar de preencher essa área aqui, que ela é um tom de azul um pouquinho mais forte, mas sem o amarelo. Lembra na hora de limpar o pincel que não pode bater ele lá dentro. Lembra que esse daqui, ó, ele é novo, eu não posso bater ele. Então eu vou fazer o que? Eu vou tipo pentear o fundo do vidro, pra lá e pra cá, ó. Seca num paninho e tá limpo. Agora eu vou fazer um azul com esse azul real, um pouquinho de cerúleo, tá? Mas dessa vez eu não vou colocar preto. Eu quero ele mais vivo assim mesmo.
Vou pegar esse tom que eu fiz aqui, ó, e escurecer mais um pouquinho ele. Essas duas bolinhas brancas aqui, ó, vai ser o brilho do olho, né? Se ela fosse pequenininha, eu até poderia passar por cima. Mas só que como elas são maiores aqui, eu prefiro deixar elas sem pintar. Eu posso usar esse pincel macio agora. Primeiro, eu vou esfumar nesse sentido que já está aqui. Tá? Então, eu vou seguir essa linha que ficou marcada. Agora, a gente vai aplicar o efeito do olho. Eu vou ficar com o meu paninho aqui na minha mão, tá? E conforme eu vou pintando ali, fazendo efeito, eu vou limpando o pincel no pano. O olho tem umas musculaturas que vão do centro pra fora, né? Que é o que faz a pupila dilatar ou contrair. Então, a gente vai ter que fazer como se fosse esse músculo, ó. A gente vai puxando pra fora, ó. Sempre do centro pra fora. Aqui eu tô passando bastante em cima, que é pra tirar aquela linha marcada que tava aqui. Igual essa aqui em cima, ó. Eu não posso deixar ela marcada desse jeito. Eu preciso tirar ela. Toma cuidado pra não fazer o risco, fazer esse puxão torto, tá? Por exemplo, pegar daqui e puxar pra cá, que vai estar errado. Tá? Então, tenta ver mais ou menos o meio do círculo do olho, né? O meio de assim, pra puxar certinho. Eu coloquei mais uma cor aqui embaixo, tá? É o marrom Van Dyck, pra eu fazer a sombra desse olho aqui dentro agora, tá? Que a gente fez só o desenho do olho. Agora a gente vai trabalhar com a sombra mesmo. Limpei o pincel. Agora eu vou no sentido do risco, tá? Não de assim, tá? No sentido que eu dei a pincelada aquela hora. Agora a gente vai dar um pouquinho mais de sombra nessa região aqui. Porque se a gente olhar na referência, né? A íris, ela não é retinha, né? Lisinha assim. Então a gente vai dar um pouquinho de textura nela. Eu vou começar usando essa cor que a gente já deixou aqui pronta. Ó, agora eu vou dando aquela puxada de novo, ó. Do centro pra fora. Esse lado aqui, como ele já tá usando essa cor aqui, ó, é tipo uma ilusão de ótica, né? Ó, mesmo ele parecendo que tá mais escuro, na verdade tá praticamente da mesma cor. Então eu tenho que escurecer um pouquinho mais pra aparecer aqui. Então eu posso usar esse daqui, ó, que já tá um pouquinho mais escuro. Eu posso pegar um pouquinho desse aqui e escurecer mais aqui, ó. Não se preocupe com borrar essa mancha que vai ser branca, tá? Borrar a pupila ou borrar aqui em volta, porque depois a gente vai cobrir tudo, tá? Por isso que a gente tá começando com a cor mais clara. Limpei o pincel de novo e agora eu vou trabalhar com o branco.
Vou dar mais uma escurecida nessa parte da sombra aqui, porque eu achei que ainda tá muito uniforme a sombra aqui. Tá precisando de mais escuro. Limpei de novo o pincel e vamos arrumar a sombra. Agora eu vou usar esse pincel aqui pra suavizar, ó, de dentro pra fora. Essa parte da sombra aqui, ó, posso passar ele desse jeito. Agora eu vou usar o marrom pra fazer a parte em volta do olho, tá? O preto vai ser o último de tudo. O preto e o branco do brilho. Então essa parte do olho dele é um pouquinho... Eu vou usar esse marrom mesmo. Vou escurecer um pouquinho dele. Essa parte aqui é bem escura, então eu vou deixar ela por último também, pra fazer ela com o preto. Vou pegar esse marrom mais claro, mas eu não quero ele tão claro. Conforme essa parte do olho dele tá vindo pra cá, ela tá se tornando cinza. Então, ó, eu vou terminar aqui com o marrom e vou deixar esse marrom aqui um pouco acinzentado, tá? Pra isso, eu vou catar ele um pouquinho aqui. Ele já tem um pouquinho de preto que eu coloquei, né? Então, pra deixar ele cinza, é só colocar um pouquinho de branco. Aqui a gente já vai começar a trabalhar o pelo. Tá? Então a gente já vai puxando ele pra cima aqui. Aqui tá bem escuro, eu vou usar o marrom escuro mesmo. E dessa parte pra cá ele clareia muito rápido. Então, como ele clareia muito rápido, eu vou lavar o pincel e fazer a cor diferente aqui. Essa parte aqui vai ser um cinza quente, que é o branco, o preto e o ocre. É porque quando a gente mistura só o branco e o preto, ele tende a ficar azulado, por mais que não tenha azul. Ele vai dar a sensação de azulado. Então a gente coloca o ocre. Ah, ficou muito escuro. Vou fazer outro aqui do lado. Tá vendo por que precisa tomar cuidado com o preto? Ó, escureceu demais. Esse daqui você nem insiste em clarear ele, porque senão você vai gastar muito branco, tá? Pega o branco lá e começa outro do lado. Eu vou passar esse daqui sem encostar nesse marrom escuro que eu acabei de fazer. Fazer ele bem pertinho. Eu vou usar um escuro mais aqui perto do olho. Trazer o escuro mais pra fora um pouco. Lavei o pincel de novo. E aqui eu vou pôr um quase branco total. Vou pegar mais um pouquinho do branco aqui.
Já esfumei essa parte. Agora eu vou começar a trabalhar com o preto em volta do olho. Bastante calma, porque o preto não pode borrar. Se você tiver medo de trabalhar com preto, pega uma cor mais clara um pouco. Então você pode continuar trabalhando com aquele marrom escuro que a gente fez, tá? Porque ele borra, ele ainda borra, mas é menos, tá? O preto, ele borra muito mais. Então tem que tomar cuidado. Pronto, agora começou a dar a impressão de que o olho tá em relevo. Então a gente vai trabalhar o pelo agora. Então, ó, eu até fiz o risquinho aqui, ó, pra gente enxergar melhor a direção do pelo. Ó, o pelo ele vai sair dessa região aqui do olho pra aquela direção lá, ó. Tá? Chega aqui, ó, ela começa a virar pra cá. Né? Então, ó, aqui dentro a gente vai obedecer isso. Tá? Essa parte aqui do olho não tem tanto pelo, né? Que é a parte interna da pálpebra. Mas mesmo assim a gente vai obedecer essa direção, como se tivesse pelo. Só não vai ficar marcado. Ó, nessa parte aqui já começa a nascer uns pelinhos. Eu gosto de fazer em zigue-zague, né? Ó, eu vou com o pincel e volto. Né? Só que não pode deixar o zigue-zague marcado, né? Assim, ó. Então, se você não tiver conseguindo fazer o zigue-zague sem deixar marcado, você vai puxando, ó, numa direção só. Tá? Depois você limpa o pincel e volta arrumando essas pinceladas que ficaram pra trás. Pode usar aquele pincel macio também, pra suavizar essa pincelada marcada que ficou aqui, né? Por isso que é importante ter um pincel bem maciozinho, ó. De preferência de pelo natural. Então, geralmente os de pelo sintético, ele pode até ser macio, mas ele não é macio o suficiente. Na hora que você bate na tela, ele tira a tinta. Vou pegar esse fininho aqui de novo agora e suavizar essa parte aqui, ó, de dentro. Então a mão tem que estar firme e eu não posso sair da linha que eu marquei. Então, ó, se a linha tá fazendo isso daqui, ó, eu tenho que acompanhar ela. Se eu for um pouquinho pra dentro, ele vai borrar. Ó, aqui já deu uma borradinha, ó. Mas se for pouquinha coisa, você pode deixar secar e depois a gente arruma. Eu tô sempre limpando o pincel no pano, tá? Ó, lavei o pincel pra deixar limpinho. Ó, o que que eu vou fazendo pra arrumar esses borrão aqui? Esse borrão menorzinho, né? Você pode deixar secar e depois arruma com a tinta seca, né? Um pouquinho do azul real. Ou você limpa agora mesmo, né? Como ele tá mole ainda, com o pincel limpinho, você vai meio que empurrar aquele borrão pra fora de volta. Então, ó, eu vou fazendo um zigue-zague e empurrando ele. Pra esse preto não ficar tão marcado também, eu vou só deixar um pouquinho borrada a lateral dele. Mais uma vez, se você tiver com medo de fazer isso com o preto, né? Enquanto ele estiver molhado, você pode deixar secar. E depois você pode pegar um tom mais escuro, que nem esse daqui, ó, e fazer com ele. Tá? Esse detalhe aqui. Daí o preto já vai estar seco, não vai correr o risco de borrar. Vou passar o branco aqui.
Só pra já começar a cobrir esse verde. Mas só vai dar pra fazer ele bonito mesmo na hora que secar. E aqui ele vai misturar com o verde e vai ficar todo borrado. Vou fazer diferente da referência. Eu vou fazer um quadradinho aqui, como se ele estivesse olhando para uma janela. Aí dá pra gente fazer os detalhezinhos da janela aqui dentro depois. E lembra que o olho, por ser abaulado, né, tem aquele arredondado, você não pode fazer um quadrado perfeito aqui, senão fica estranho, tá? Então, ó, ele é um quadrado, mas ele tem um arredondado nas bordas. Um retângulo, na verdade, né? Como eu terminei aqui o fundo do olho, né, ainda tem mais detalhes pra gente colocar aqui dentro. Mas como eu já terminei agora e eu não quero correr o risco de borrar, eu vou deixar secar. Então eu não vou trabalhar o pelo aqui em volta por enquanto e nem colocar mais detalhe aqui, porque não dá, né? Tá molhado. Então pra não ficar marcado essas linhas aqui que eu vou deixar secar, eu vou pegar aquele pincel velhinho que eu tenho e vou esfregar, ó, pra deixar ele esfumaçado. Isso aqui atrapalha muito se a gente não tirar e precisar colocar um branco aqui. Vai ser o caso, né? Que vai ser um cinza mais escuro. Mas mesmo assim vai ser bem mais claro que esse marrom. Se eu não esfumar ele desse jeito, ele atrapalha bastante depois. E eu tô esfumando na direção do pelo. Isso é importante. Pega o pincel macio de novo. Pode passar ele bem de leve, tá? Não precisa apertar muito não, porque se você apertar ele vai tirar a tinta do fundo. Então, ó, passa ele bem de leve. Como se estivesse fazendo uma maquiagem no gato. Essa parte aqui eu vou escurecer com marrom de novo. Que ela clareou demais. Prontinho, esse olho tá pronto por enquanto, né? Depois que ele secar, a gente vai trabalhar mais nele. Como a luz tá vindo desse lado da foto, né, da imagem, esse olho aqui vai ficar mais claro, tá? Então ele não vai ter essa parte escura igual esse daqui, tá? Ele vai ser mais claro no geral. O contorno desse lado do olho, ele não é tão escuro, então eu não vou continuar com esse marrom escuro aqui. Vou fazer um cinza. Já tô usando a maioria das cores que a gente fez aqui, ó. Essa parte aqui também não é marrom igual essa, porque o outro tá na sombra, esse tá mais na luz. Então a gente pode fazer ele mais cinza também. Pode até usar um pouquinho desse marrom mais claro. O ideal é a gente entender o que a gente está pintando. Então, essa parte aqui, ó, a parte interna da pálpebra dele. Então, essa parte aqui, se ele fechar o olho, ela vai se encontrar com essa. Tá? Então, se não... Por isso que aqui não tem pelo, tá? O pelo começa a sair mais aqui na beiradinha, ó. Tá? Então, é importante a gente saber o que a gente tá pintando, pra não acabar fazendo coisa torta, sabe? Coisa que não é pra
para acontecer. Atenção pro sentido do pelo. Ó, aqui na pálpebra vai ser redondinho mesmo. Agora aqui, ó, ele vai sair desse lado aqui e vai fazer isso. Porque aqui já é a bochecha do gatinho, ó. Então ele desce assim pelo olho e faz o redondinho da bochecha. Aqui é como se fosse os cílios dele. Ó, ele vai sair e vai subir, ó. Ó, primeiro eu passei sem encostar no cinza pra não borrar e depois eu volto juntando as duas, ó, o branco e o cinza. Essa região aqui tem um pouquinho mais de cinza escuro do que de branco. Então já vou fazer sem medo de borrar, porque ela é mais escura. Essa região aqui, ó, ela tem um pouquinho mais de marrom, porque esse gatinho aqui, ele não é só branco e cinza, né? Ele tem uns toques de marrom também. Então eu vou pegar esse marrom mais acinzentado aqui, pra colocar aqui. Ó, pincel menor, eu já vou puxando o pelo desse lado aqui também. A foto tá um pouquinho ruim, a gente consegue deduzir que tem um pelinho vindo pra cá também. Ele pode fazer uns pelinhos mais escuros, né? Saindo direto da pálpebra e descendo pra bochecha. E como a pálpebra tem que ser lisinha, a gente arruma aqui. Então eu vou lavar o pincel e vou arrumar a pálpebra de novo. Eu vou pegar o cinza mais escuro aqui, ó, pra dar acabamento nela. Ó, essa parte ficou muito clara, então eu vou escurecer mais. Como esse olho tá mais claro, eu já vou passar o contorno dele pra deixar lisinho antes de passar o preto, pra não correr o risco de escurecer demais. Cuidado pra não colocar excesso de tinta, porque na hora de esfumar, borra muito, tá? Então coloca pouquinha tinta, o suficiente para cobrir a tela, não ficar falha branca no meio da pintura e sem deixar pelota de tinta também. Novamente, ó, aqui ficou bem marcado, né, essa linha que separa o pelo da pálpebra e aqui em cima também. Eu quero que fique marcado, mas não tanto. Então eu vou puxar um pouquinho. Fazendo uns pelinhos aleatórios mesmo. Cuidado para não fazer tudo do mesmo tamanho, que daí fica estranho. Faz um mais curto, um mais comprido, um pertinho do outro, um mais longe. Depois a gente vem com o nosso pincel macio. Acho que tá faltando um azulzinho mais forte nesse olho. Antes de parar a pintura, lembra de tirar a marca aqui de volta, para não atrapalhar depois.